Fala Fiel, esse é o canal do Fielzão e o Coringão está ativo no mercado da bola em 2026. Depois de resolver o transfer ban, Corinthians não para de anunciar novas contratações, novos jogadores. Já tivemos aí a chegada do Matheus Pereira, tivemos a chegada aí do Pedro Milans e o Coringão pode anunciar nas próximas horas aí Alisson, que chega do São Paulo para o Corinthians por empréstimo até o fim da temporada. Mesmo caso é do Júnior Santos, mesmo caso do Caio César, jogadores que podem chegar nos próximos dias, podem ser anunciados a qualquer momento. Nós vamos falar sobre tudo aqui nesse vídeo. Peço, fica até o final do vídeo, porque aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Ainda sobre o jogo de ontem entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, um jogo lamentável no que diz respeito aí à arbitragem. Coringão deixou escapar uma grande vitória devido a uma grande atuação na Vila Belmiro por conta da arbitragem, do seu Lucas Caneto Belotti, o cabeça de desodorante Rolon que aparece aqui na imagem. Um árbitro que foi totalmente tendencioso, prejudicando as duas equipes, mas no lance crucial no final do jogo, ele deixou a desejar, sendo imprudente, sendo um bandido, sendo um atuando ali no posto da arbitragem do jogo. Um árbitro que merece uma punição severa e nunca mais deve apitar jogos do Corinthians. E eu não vou passar pano não vou ser clubista. Jogos do Santos também. Porque o Santos foi beneficiado, mas por conta de uma safadeza, de uma pilantragem desse árbitro Lucas Caneto Belotti, o cabeça de desodorante Rolon. Bom, o lance que não foi falta, Gustavo Henrique depois postou nos stories do Instagram, ali, no caso, o jogador do Santos que fez a falta no seu Gustavo Henrique. E depois o Gustavo postou também a foto do pé dele, ficou todo roxo, todo inchado, mostrando ali, a gente viu os replays depois e vimos que nem sequer falta foi. E o absurdo foi ele deixar o lance seguir, o Gabriel Barbosa teve ali a chance de fazer o gol, chutou pra fora, ele voltou e marcou falta. Já tinha dado vantagem. Quer dizer, se fosse gol, ele ia voltar e marcar falta? Jamais, não iria. Bandido, safado, tem que ser punido. E fora isso, 8 minutos de acréscimo. O que teve de cera? Dorival depois comentou na coletiva o que teve de cera, de enrolação, de brincadeira, de briga, de coisas dessa natureza no segundo tempo para ele dar 8 minutos de acréscimo, sendo que no primeiro tempo ele deu apenas 3. Ou seja, um árbitro sem critério, todo perdido, distribuindo cartões sem sentido durante o jogo todo, para as duas equipes por sinal. Bom, Dorival na entrevista coletiva destacou o bom entrosamento, o bom desempenho do time do Corinthians no meio-campo. Ele que colocou muitos jogadores no meio-campo, isso gerou uma repercussão, aí alguns comentários negativos de alguns comentaristas, alguns ex-jogadores, vimos aí comentando, achou que o time entrou muito retrancado, com muita gente no meio-campo, mas não foi isso que vimos durante o jogo. O Corinthians não tinha ali um segundo atacante junto com o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto ele não fez um papel de um 9. O Yuri Alberto atacou muito pelos lados, em velocidade, atacou muitos espaços e ele teve ali o apoio, sim, dos jogadores de trás, onde ofereceu ali um bom controle, um excelente controle, evolução de bola no meio campo. Por isso que eu falei, foi o melhor jogo do Corinthians no ano até o momento. O Dorival destacou aí a triangulação de Matheus Pereira, Bidon e Carrilho, jogando muito próximo, além do Ranieri, tendo posse de bola, inversão de jogadas e muita qualidade do passe. De fato, foi um excelente jogo de todos esses jogadores. Dorival armou bem a equipe, o Dorival somente errou nas alterações. A falha do Dorival nesse jogo foi as substituições, ele alterou errado e por isso teve aí um resultado negativo, onde poderia ter ali furado, como diz o Luxemburgo, né? Furado a bola no final do jogo, já que ele decidiu manter o 1-0, segurar 1-0, então não poderia ter tirado o Ranieri, não poderia ter feito isso, não poderia ter, se tirou o Yuri Alberto para pôr Vitinho, poderia ter colocado outro jogador. Então esse foi o erro do Dorival no jogo, na minha opinião. Bom, o Matheus Pereira foi um excelente jogo, inclusive,
foi eleito aí pela Fiel, no canal do Fielzão, o craque Fielzão, com mais de 70% dos votos. Eu também gostei muito da partida dele. Acredito que chega para brigar por titularidade, para brigar ali pela posição que era do Maicon. Acredito que o Marcelo Paes acertou em cheio nessa contratação, deixando o Maicon embora, que era um jogador limitado e caro, para trazer Matheus Pereira, um jogador que também tem identificação com o clube, e assim, não é à toa que jogou no Barcelona B, não é à toa que teve um destaque, teve ali interesse de grandes clubes da Europa e chega no Coringão mostrando já um diferencial. Claro, é muito cedo, precisamos de tempo para poder avaliar mais isso, mas aí vimos que nos 2 jogos que ele entrou diferente. Claro, contra o Santos foi muito melhor, mas contra o São Paulo a gente viu uma postura, um posicionamento dele diferente também. Então, eleito aí, craque Fielzão da 4ª rodada, Matheus Pereira. Coringão, que monitora a situação de Júnior Santos, do Atlético Mineiro. O status da negociação atual é conversas avançadas. Corinthians tenta um empréstimo gratuito até o fim de 2026. O impasse mesmo é financeiro. O principal ponto de discussão é o pagamento do salário de Júnior Santos. Júnior Santos, que teve um grande destaque no Botafogo, sendo artilheiro da Libertadores, mas não teve aí o mesmo destaque no Atlético Mineiro, muito por conta das lesões. Ele que ficou bem animado com o interesse do Corinthians, até postou nas redes sociais, empolgado para 2026. Então, o Atlético Mineiro ainda discute se manterá aí o custo gratuito com a liberação, ou se vai ter custo, como que vai ser tratada essa questão financeira, mas de fato seria um excelente reforço pro Coringão, claro, se for o Júnior Santos do Botafogo, tá? Vale ressaltar isso. Félix Torres, que saiu, foi anunciado pelo Internacional, já estreou e fez gol lá. É incrível. No Equador, ele joga bem. No Internacional, já estreou fazendo gol. E no Corinthians era aquela vergonha, aquela piada. Bom, Félix Torres, fica aí, o Internacional que compre você definitivamente, que seja feliz aí no Internacional. Rian foi anunciado no Fortaleza para ganhar rodagem, para ganhar experiência. Pode se tornar, sim, um bom jogador no futuro, mas precisa rodar, que ele seja feliz também lá no Fortaleza. Já Kaká, zagueiro, melou a negociação aí com o Atlético Paranaense, muito por conta da repercussão negativa do jogo que ele fez no Bragantino. E aí agora foi diagnosticada uma lesão nele. Eu não acredito nessa lesão, acredito que estão deixando ele intencionalmente de molho para poder negociar ele com algum clube, porque com a chegada do Gabriel Paulista, agora mesmo que ele não vai ter espaço no Corinthians, além, já tem o Tchoca, já tem o Ramalho, o Gustavo Henrique, sem espaço pro Kaká. Caso Angileri, Internacional ainda mantém interesse, mas Angileri se aborrece com o Corinthians por conta do descaso de chegar a uma conclusão de acordo. Bom, tem que avaliar quanto que ele tá pedindo e se cabe no orçamento, se é interessante. O que eu bato na tecla aqui de renovar com o Angileri é não ficar com o lateral Hugo. Se ficar com o Bidu, ok, mas quem vai ser o reserva do Bidu? O Hugo, que não pode ser. Então seria mais interessante emprestar o Hugo, aliviar a folha salarial, exigindo que o clube que for emprestado pague boa parte ou 100% do salário do Hugo e pague o salário aí para o Angileri, fazendo aí um contrato de 2 a 3 anos. Esse é meu ponto de vista em relação ao Angileri. Diego Palacios, que poderia voltar para o Corinthians, que teve seu contrato rescindido com o Karpat da Ucrânia, já foi emprestado novamente para a Universidade Católica do Equador. Então, o lateral esquerdo também poderia voltar, mas é um encostado como sempre, foi já emprestado para outro clube. O Alisson, que chega no Corinthians por empréstimo até o fim da temporada, ainda não foi anunciado, mas pode ser nas próximas horas. Dorival tá cauteloso, Dorival tem uma identificação com o jogador, falou isso na coletiva pós-jogo contra o Santos e espera ele se reapresentar, ou melhor, se apresentar no Coringão. A questão é, com a evolução do Matheus Pereira, com o retorno de Martínez, com o Ranieri, com o Carrilho, com o Bidon, com o Garro, teria espaço o Alisson no time titular? Eu acredito que não. Eu vi aí alguns comentaristas falando que o Alex Santana é melhor do que o Alisson. Eu não acho. Eu acho o Alisson muito melhor do que o Alex Santana. O repertório do Alisson é muito melhor, tá? Eu acho o Alex Santana muito limitado. Caio César, atacante, habilidoso, rápido, veloz, jovem.
cumpre 2 compromissos pelo Al Hilal, chega no Corinthians de graça e o Coringão vai bancar o salário com opção de compra. O Coringão precisa sim de reforçar no ataque. Caio César, Júnior Santos, já teve o retorno aí do Pedro Raul. Precisamos de leque de opções no ataque. O Corinthians está deficiente na questão do ataque. Pedro Milans pode estrear na próxima rodada aí contra o Velo Clube, ele que já está no bid, teve um contrato firmado aí até 31 de dezembro de 2029, lateral uruguaio, chega para ser reserva do Mateuzinho, vai ser muito importante nessa temporada, já vista que uma temporada longa, com vários jogos, vários torneios, então certamente vai ajudar e muito. Matheus Pereira, já falei aqui, Marcelo Paes acertou em cheio na contratação, ainda é cedo, mas vimos aí que é um jogador interessante para o Coringão. E a estratégia que o Dorival montou ontem no jogo contra o Santos, de fato, foi interessante. A gente viu ali o Corinthians, ao mesmo tempo que só tinha o Yuri Alberto de atacante, mas o Corinthians muito ofensivo, tendo oportunidades de gol. Eu fico imaginando quando tiver Memphis, quando o Garro tiver 100%, quando tiver Caio César, quando tiver todos esses jogadores à disposição. Certamente, Coringão vai dar trabalho e assim a gente acredita. Outro assunto que eu queria pincelar aqui Gaviões da Fiel soltou uma nota oficial pedindo a expulsão dos ex-presidentes do Corinthians aí do quadro associativo do Coringão. Seria Andrei Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. E a Gaviões se posicionou dizendo que não vai dialogar sobre novas eleições se antes esse caso sobre esses ex-presidentes não forem resolvidos, e eu estou de pleno acordo. Eu acho o seguinte: profissionais, seja jogadores, diretores, comissão técnica, seja quem seja, fez mal para o Esporte Clube Corinthians Paulista, não é digno de estar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Jogador que fez mal ao clube não deve retornar, tem que ser demitido. Técnico, dirigente, presidente, diretor, não importa. Quem quer que seja, fez algo de negativo que prejudicou o Corinthians, tem que ser expulso, tem que ser tirado, tem que ser removido. Essa é a minha opinião e eu tô com a Gaviões nessa. Agora, o que não pode tolerar, suportar, aceitar, o maior problema do Corinthians hoje é o quê? São as dívidas, são a dívida bilionária, quase trilionária, que o Corinthians tem por conta de quem? Desses pilantras que deixaram o Corinthians nessa situação. Então hoje, o Corinthians paga o preço tendo que equalizar, aí ajustar a folha salarial, enxugar a folha salarial, tendo que contratar jogadores por empréstimo, fazer troca, tentar formas mais econômicas no mercado para poder tentar equacionar aí as dívidas. Teve que abrir mão de alguns jogadores que tinham salários altos por conta do quê? Das dívidas. Tem que correr atrás de patrocínio, de receita, agora fazendo várias locações da Neoquímica Arena, por conta de quê? Das dívidas que esses caras deixaram pro Coringão. Então nada mais justo. E tem que ser firme nisso, tem que ser incisivo nisso. Não pode aceitar daqui pra frente esses caras. E sobre o Stabile, nós estamos de olho. Nós não vamos permitir que o Stabile faça a mesma coisa que outros fizeram. E assim sucessivamente. Então nós, torcedores, temos que ser ativo. Bom, Coringão volta a campo então nesse domingo contra o Velo Clube, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, lá em Rio Claro, domingo às 8h30 da noite. Vamos ver o que nos reserva para essa partida. Muitas informações estão circulando, a gente volta aqui antes do jogo contra o Velo Clube para trazer mais informações. O Corinthians é uma máquina de notícias, a gente solta uma informação aqui, daqui a alguns minutos que a gente sobe o vídeo, já tem uma outra informação nova, aquela que nós passamos já se tornou velha. Coringão é uma máquina de notícia, é uma máquina de informações. Por isso a gente vai apurando, vai confirmando e vai trazendo aqui. Os reforços podem chegar, o Corinthians está negociando, mas com muita cautela. Por isso, o Corinthians pode, a qualquer momento, confirmar a contratação desses jogadores que nós citamos, seja desses que chegaram e daqueles que podem sair. A maioria já saiu, quem tinha para sair já saiu. Resta só resolver aí o caso do Angileri, o caso do Alex Santana e do Hector Hernandes. Mas se tiver alguma outra
possibilidade, a gente volta aqui para conversar com vocês. Deixa o like, badala o sino, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários o que você acha dessas contratações que o Corinthians está fazendo e desses jogadores que estão estreando. Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião através dos comentários. Se inscreve no canal aqui no YouTube, como também no TikTok. Aqui no canal do Fielzão você não perde nada do que acontece no Coringão. Forte abraço a todos e vai Corinthians!